a mais um Kira Gracie Podcast, agora falando com lendas do nosso jiu-jitsu. Eu tô aqui com o Fernando Pinduca, uma das pessoas mais importantes da história da arte suave. Ele pegou a faixa preta com meu tio Carlson Gracie, lendário Carlson Gracie, que só formou feras. Formado em Educação Física, em Fisioterapia, tem mais de 4 pós-graduações, foi responsável por colocar o jiu-jitsu dentro das universidades. Tem muita história boa aqui, mas, mestre, obrigada por estar aqui comigo, contando a sua história. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, desenvolvendo esse tema, que falar do jiu-jitsu é sempre muito bom. É sempre muito bom. E eu estou, assim, numa missão de realmente preservar a história, de contar como que tudo foi, né? de mostrar para o mundo que a gente precisa reverenciar os nossos mestres. E vocês foram os responsáveis para a gente estar aqui. Você é a pessoa mais indicada para isso, né? Quarta geração, né? Quarta geração. Quarta geração, acompanhou tudo, vivenciou o seio da família. Vamos em frente. Mas por que Pinduca? Pinduca é um apelido de infância, né? Eu tive esse apelido com 8 anos de idade. Era um personagem de revista de história em quadrinho, um garoto hiperativo, um garoto bagunceiro. Exatamente o comportamento que ele tinha era o meu naquela época, com essa idade, né? Criado em Copacabana, Copacabana anos 60, era só rua, brincadeira nas esquinas, na rua, na praia. E os mais velhos queriam exercer a força física, né? E os menores eram subjugados, né? E eu não aceitava isso. Aí enfrentava os maiores, apanhava, mas ia para cima. E foi por isso que eu fui para o jiu-jitsu, né? E o apelido foi ficando, e eu estou com ele até hoje. E por que você foi para o jiu-jitsu? Seu pai te levou? Você falou assim, tô apanhando na rua, vou ter que aprender a me defender. Não, eu revidava muito, né? Aí um desses revides, o cara tomou minha bolinha de gude, né? Eu fiquei indignado, ele me dá aqui, não dá, ele me deu uma tapa, eu fui para casa, meus amigos iam para casa chorando. Aí eu, indignado, dei a volta por trás dos carros, ali, tinha uma calçada refazendo com as pedras portuguesas, peguei as pedras portuguesas, botei na camisa assim, fui para trás do carro, quando o cara passou, eu desfilei. Númera pedrada na cabeça dele, sangrando, eu fugi, fui para casa. O cara era maior que eu tinha 10, 11 anos, ele devia ter uns 15 de descer. Aí fui para casa. Aí, verão, todo mundo indo para a praia e eu trancado em casa. Aí minha mãe falou, você não vai brincar, os garotos chamando lá. Eu falei, não, vou ficar aqui, vou chamar um amigo para jogar botão aqui, ficar em casa, tal, tomar um lanche. Aí minha mãe desconfiou, falou para o meu pai. Aí meu pai chegou do trabalho, descemos para tomar um lanche, aí ele me perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei para ele, né? Aí um amigo do meu pai indicou, leva esse teu filho para o jiu-jitsu. Eu era hiperativo e não aceitava imposições, evitava quando podia. Aí eu fui para o Hélio Vigio, porque esse amigo do meu pai era muito amigo do Hélio Vigio. Aí fui para lá, conheci o Hélio Vigio, muito solícito comigo, e viu em mim uma possibilidade de crescimento, né? Viu que eu levava jeito para o negócio. Aí ele se tornou um policial, delegado, e ficou sem tempo de tocar academia. Botava os assistentes, e eu fiquei 2 anos lá, fiquei de 12 a 14 anos. Aí ele falou assim, leva teu filho para o Carlson, não estou mandando teu filho embora da academia. Mas eu vejo nele um avanço, ele pode prosperar, e o Carlson é uma pessoa mais indicada para isso. E nessa época o tio Carlson dividia academia com o tio Rollins, não era? Antes, bem antes. Foi antes. Foi antes. Ele tinha uma academia menor, na Vila Copacabana 583. E quando ele foi para Figueiredo... Então você foi antes da Figueiredo? Antes da Figueiredo, Eu vi o Rollins faixa marrom, o Rociano, dava aula junto com ele, o Reis, Arthur Virgílio Neto. Tinha uma galera lá mais adiantada que eu. Era um garoto. Né? E os caras viram em mim ali uma desenvoltura, né? Começaram a me apadrinhar, gostaram de mim. O Cássio também viu em mim uma grande possibilidade de avanço. E quando ele foi para Figueiredo, eu já fui cascudo, já tinha disputado inclusive um campeonato experimental, antes da criação da federação. Caramba, antes de criar. A federação foi criada em 67. Que foi o vovô Carlos, com o tio Hélio e o mestre João Alberto Barreto, não foi? E tinha um senhor lá que fez a hierarquia de faixa, porque naquela época não tinha hierarquia de faixa. O Dr. Elcio Léo Binda,
era amigo do Hélio Gracie, e fez a hierarquia de faixas. A gente treinava todos de faixa branca e os professores e instrutores eram faixa azul marinho. Não existia hierarquia de faixa. Aí foi desenvolvendo, teve um campeonato no Gurilândia, só de jovens, né? Acho que era até 16 anos, 15 anos, não sei. Aí quando começou a ser hierarquia de faixa, eu já tinha 15 anos, né? Foi o primeiro campeonato que eu disputei, o Cássio me botou de faixa verde. Aí eu ganhei 4 lutas, aí fui campeão e dali em diante eu caí nas graças do Cássio. Aí passei para azul, juvenil, 16, 17 anos, aí 18, aí fui embora, eu fiquei na faixa azul 4 anos. O tio Carson não ficava um tempo, né? Na cabeça dele, eu me lembro que o pessoal fala assim, ó, azul do tio Carson é marrom e preto. É marrom e preto, porque ele só dá faixa se for realmente... Mas se a gente for idealizar a pirâmide, né? A faixa azul é a base da pirâmide. Sim. Né? E as outras faixas vão subindo. Sim. As faixas coloridas. Quando você chega na preta, você está aprendendo. Aí da preta em diante até o 6º grau, você está entendendo. Então tem uma diferença muito grande de você aprender e entender. Às vezes as pessoas ficam assim, porque quando eu chegar na faixa preta, aí chega na faixa preta e fala assim, agora você vai aprender. Acha que sabe tudo. Agora você vai aprender jiu-jitsu. Não sabe tudo. Você chegou no topo de uma fase. Aí a partir daí você começa a entender o jiu-jitsu, né? Eu vejo assim, como o Cássio me explicou. Sim. E acho que está certo. E como é que era a academia do tio Cássio? O tio Cássio tinha uma personalidade muito especial, né? Assim, eu lembro que eu pequenininha, uma vez ele me viu num campeonato, aí ele, minha filha, você vai ter que treinar comigo, você vai ver só. Vai ganhar tudo. Mas eu lembro das músicas clássicas que ele francês, ele gostava de música francesa. Ele né? Botava música, ele era o Cássio era uma pessoa muito espirituosa, né? Eu devo a ele, eu classifico ele como um segundo pai, né? Eu tinha meu pai, minha família e tal, mas eu ficava mais tempo na academia que na minha casa. Sim. Então, quando eu fiz 16 anos, 17, acho que 16 ou 17, ele apitava jogo de futebol, adorava futebol, e eu jogava futebol na areia, né, na praia. Copacabana ali era uma febre naquela época. Copacabana era o bairro mais nobre do Rio de Janeiro naquela época. Aí tinha os times das ruas, das esquinas, e saía confusão, não sei o quê, os times queriam ganhar, e a torcida, o pau comia, e ele apitava esses jogos. Aí ele chegou para mim e falou, acabou o treino, né? Aí ele falou, você quer ir no Maracanã comigo? Aí eu tomei um susto, né? Quer ir no Maracanã com o Carlos? Ele queria ver um jogo, era Botafogo e Palmeiras. Ele é fluminense, eu sou Flamengo, né? Aí ele olhou assim, você quer ir no Maracanã comigo? Tomei aquele susto assim, falei, o professor está me chamando para ir no Maracanã com ele, né? Isso é uma honra. Sim. Falei, tá, mas tem que avisar minha mãe, não sei o quê. Então vai lá avisar. Aí tinha uma variante, eu acho, aí ele me botou no carro, aí parou na casa, Figueiredo, morava na Domingos Ferreira, aí parei subindo. Mãe, acabou o treino, o professor me chamou para ir no Maracanã com ele, eu vou chegar mais tarde. Tá, pode ir. Aí eu fui. Aquele dia foi um dia assim marcante, que o professor te chama para ir para o Maracanã do nada, né? Então eu percebi que ele tinha aquele carinho especial por você gostava também, né? de mim, passou a gostar de mim. Aí o outro lance foi quando ele falou, vamos em Teresópolis que eu vou te apresentar o Hélio Gracie. Aí eu fui para Teresópolis e comecei a conhecer a casa. Você foi naquela casa da família? Fui. Tinha uma casa, gente, para vocês que estão acompanhando agora a história, a família Gracie ia para Teresópolis, né, e tinha uma casa assim, uma mansão gigante. Uma mansão, tinha 20 e poucos quartos, e ficavam todos os filhos. Tinha cocheira, cavalo. Filhos do vovô Carlos, do tio Hélio, era assim, devia ser uma alegria. No ano 70, tinha um gramadão enorme, cheio de árvore frutífera, aí o professor Carlos tocava sineta, a gente ia almoçar, uma sopa de melancia, uma farra, eu passava o verão lá. Aí tinha Pugino, no lugar que tinha festa, e a galera toda. Então você chegou a ter contato com o vovô Carlos também? Cheguei, escutava as palestras dele. Não teve uma história que ele curou? Alguma coisa que você teve? Eu jogava futebol de areia, aí tive um corte no dedo, aí choveu muito, a areia ficou infecta ali, eu pisei descalço, o corte não estava aberto, entrou uma bactéria, meu pé ficou enorme. Caramba. Inchado mesmo, vermelho. E tinha um campeonato 2 semanas depois. Eu subi da academia, né? Aí o Cássio falou atrás de mim, o que aconteceu com ele? Ele viu uma perna e ficou assustadíssimo. Eu fui no médico, ele me deu um antibiótico. Mas não estava melhorando.
o antibiótico fortaleceu a bactéria. Aí o professor Carlos tirou o óculos, olhou assim, meu filho, o que você arrumou aí? Eu contei a história. Aí ele foi lá no quarto, lá, ele morava no Leblon, a Carla até ajudava ele, a irmã da Reila, né? Uhum. Aí ela veio com uns sacos assim de ervas para eu fazer chá e tal. A tia Carla sabia tudo do que o vovô fazia. Uma pena Porque não ter continuado. Ela cuidava. O vovô Carlos teve 21 filhos. E a tia Carla, ela cuidava ali Cuidava, era de toda a parte da dele, dieta. Ajudava dele. Aí eu fui, tomei aquelas ervas, fiz o chá, minha mãe ficou horrorizada. Que isso, vai perder a perna. E o médico falou que eu tinha uma gangrena e que eu poderia ter perdido a perna. Aí eu tomei, aí fui desinchando, aí eu abri um dreno natural, aí começou a sair um líquido preto, escuro. Aí ele mandou passar água boricária e tomar. E o primeiro tratamento foi 48 horas de jejum sem beber água. Caramba. Não, e assim, limpar. Muito legal, porque você vê, eu hoje vejo, né, várias práticas que o vovô já incentivava, que hoje as pessoas começaram a colocar, né? Tipo jejum, tomar um copo d'água de manhã. Jejum intermitente. Beber um limão, tinha umas coisas assim que são, né, que você vai trazendo. Eu já fazia aquilo, isso foi o quê? 85? 85. Eu nasci em 85. Então, quando você estava nascendo, ano que eu nasci. Eu estava sofrendo. E Pinduca, você namorou uma tia minha. Foi a Cássia. A Cássia, as mulheres Grace são bravas. Mas, como é que foi isso? Porque mulher Grace, eles falam que são mais bravas que os homens. A Cássia era uma menina que frequentava ali Figueiredo, junto com a Reila, Carla, Ila. Eles moravam no Camões. Sim. O edifício ali da Avenida Atlântica, Domingos Ferreira e Figueiredo. Um edifício grande. E o professor Carlos morava ali. Aí eu conheci o Crowley, o Carlinho, aí o Rickson ia para lá, Helson. Aí aquilo era uma turma muito grande. Né? E tinha um time de futebol de areia, o Juventus. E vocês jogavam ali? Jogava ali, contra os outros times. E o pessoal frequentava muito ali. Aí a Cássia... Tinha alguém bom de bola na família Grace? Bom, eles jogavam pelada, mas no time oficial eles não jogavam. A pelada eles participavam ali, mas no time oficial eles não jogavam. O Hollis, que era o melhorzinho, que agarrava no gol. O Hollis era ágil, agarrava e tal. Sim. Então, eu fui criado com essa galera. Né? Uhum. E, nessa época, a Cássia morava no bairro Peixoto, junto com a Jaqueline, o Rilha, a Bianca. E a Geisa, uma pessoa espetacular. A Geisa era uma cozinheira da família. Uhum. Ela fazia aqueles almoços, Sim. Tudo à base da receita Grace. Né? Uhum. E eu fiquei namorando a Cássia por 6, 7 anos. Aí a gente se mudou para a Bahia, eu estava entrando na escola de educação física, não tinha condição financeira de sustentar a casa. Se eu tivesse, eu puxava ela, vai ficar aqui comigo, vai casar comigo. Mas, infelizmente, a família toda se mudou para Salvador, e eles ficaram lá um tempo, eu me afastei dela, se afastou, ela casou por lá mesmo, aí eu segui minha vida aqui. Aí foi uma grande companheira, grande amiga. Legal. E esse relacionamento me ajudou muito no jiu-jitsu. Eu ia com ela para Teresópolis. Sim. Né? Aí você conheceu a fundo todo mundo da família. Aí eu comecei a frequentar a família mais profundamente por causa dessa aproximação com a Cássia e a Geisa sempre me aconselhando e tal. Foi uma época assim maravilhosa. E como é que era o vovô Carlos ali? Nesse ambiente, como é que ele estava? Qual era o posicionamento dele? O professor Carlos é o seguinte, ele largou o jiu-jitsu para cuidar da alimentação. E o professor Hélio ficou com a parte do jiu-jitsu. Mas ele ficava olhando, observando. O professor Hélio botava uma lona no gramado e a gente treinava ali. Sim. Então você teve aulas com o tio Hélio também? Tive, pô. Eu cheguei na casa dele lá em Petrópolis. Então, eu tive uma aproximação muito grande, cara. E o professor, ele dando defesa pessoal, dando luta de chão, não sei o quê. Sim. Depois, a gente tomava um banho de mangueira lá com aquele sol de Teresópolis e depois almoçava lá. Praticamente, eu passava as férias de fim de ano lá. Sim. Pegando aquele ar maravilhoso de Teresópolis e a energia da casa, que era maravilhosa. Sim. Aí o professor Carlos estava um dia lá olhando lá, a gente passando os golpes,
Aí ele olhou, se ficava olhando, não falava muita coisa não, mas ficava observando, ele tinha um poder de observação muito grande. Aí um dia ele falou lá, ele dava palestra, ele comentava os treinos. Aí um dia ele falou assim, quem deu melhor armlock hoje foi o Pinduca. Quando ele falou isso, eu tremia assim. Pô, um elogio, viu? Mexe, né? Aí eu fiquei, pô, tô melhorando, para ele falar bem de mim assim, né? E a vida era essa, né? Aí depois a gente foi crescendo, né? Cada um foi tomando o seu rumo e foi se afastando, né? Mas eu fiquei com o Cássio. Você ficou grudado com o tio Cássio. Chegou uma época que você dava muitas aulas na academia. Inclusive, quando eu tive o problema no pé, o professor Carlos recomendou que eu fizesse a dieta Gracie. Mas que eu não estava mais com a Geisa tinha viajado. O Cássio tinha uma casa em Teresópolis. A casa já estava... Estavam dividindo lá a casa ia ser vendida, a gente não estava indo mais para lá. O Rossilei tinha uma casa lá na Rio Bahia e o Cássio dividia essa casa com ele. Eu ia para lá, ficava com o Cássio e o Rossilei lá. Todo fim de semana o Cássio me pegava na porta da minha casa, me levava para Teresópolis e me deixava lá. Ele pessoalmente tratava do meu pé, passava lá água boricada, passava aquelas coisas lá, fazia alimentação para mim. Então, o que eu vou falar do cara desse? Só tenho a agradecer. Claro. Né? Sim. E qual o legado que o tio Carson deixou? O legado? O Carson foi um grande treinador. O legado foi as crias dele que estão aí até hoje aí, né? A academia e o time Carson Gracie, a escola Carson Gracie sempre vive poderosa. Esse é o nosso lema, né? Sim. Então tem inúmeros caras aí sustentando o legado do Carson, dando aula nas suas academias. Né? Não, e assim, dos alunos do tio Carson, você tem mais alunos dos alunos dos alunos, porque assim, virou um negócio. E assim vai crescendo, né? Vai crescendo. Né? O grande legado é esse. É levar o jiu-jitsu para o infinito, né? O jiu-jitsu hoje alcança o mundo, né? Sim. Então, meu filho está nos Estados Unidos. Seu filho é faixa preta também. É faixa preta, treinado por mim, desde de criancinha. Aí ele teve uma época que ele se afastou, que ele foi estudar comunicação, foi trabalhar com isso. Aí depois ele viu que não era a praia dele e voltou para o jiu-jitsu. Voltou na hora certa, a hora que o jiu-jitsu está expandindo. Né? Sim. Aí o Márcio gostou dele. Ele tá na Pensilvânia? Não, ele está em Fairfield, Connecticut. Perto de Nova York. Isso, com a academia da Débora Gracie, que também é faixa preta, né? Foi a segunda faixa preta da família Gracie. Carla estão lá em... Márcio. Está com duas academias, uma em Norwalk e outra... Eu estive lá em setembro do ano passado, passei lá 15 dias, dei um seminário lá. O Márcio. E você sabia, assim, você entendia que naquela época, o jiu-jitsu era muito pequeno na época que você começou, né? Você acreditava que chegaria nesse nível que está hoje? Não. Naquela época você não tinha nem condição de pensar em dar aula. Por isso que eu me formei em educação física. Dar aula não dava dinheiro. Não dava dinheiro, não tinha espaço para você dar aula. Só os Gracie que davam aula e algumas academias, João Alberto, Alves Barreto, o pessoal lá de Niterói, a Amélia Arruda, o Pioto, o Francisco Mansur, pessoas que eram oriundas do Hélio Gracie, Pedro Emetério, Hélio Vigio. Então, esse pessoal que saiu da primeira geração do Hélio Gracie é que fundou a Federação do Rio de Janeiro, para começar a desenvolver campeonatos. Aí o professor Carlos falou para mim, Luca, o jiu-jitsu baseado na defesa pessoal, que é a origem. O jiu-jitsu como forma esportiva, ele foi criado para sua divulgação. Né? Então o jiu-jitsu foi divulgado de uma forma esportiva para poder evoluir, porque na época era karatê, era capoeira, era judô, judô esporte olímpico, karatê tinha o Bruce Lee. Mas eu acho, nesse processo, né, da criação da federação para promover o jiu-jitsu, você tem alguns anos aí que depois o tio Hélio ficou meio, putz, eu não quero mais isso, porque o foco virou só competição e começaram a esquecer a parte de defesa pessoal, esquecer a filosofia, né? E aí ele amarrou a faixa azul, porque ele amarrou a faixa azul na cintura, porque ele falou assim, eu não posso me comparar. Eu não sei mais nada. Agora todo mundo é faixa preta, todo mundo tem diploma, todo mundo é faixa preta, tá fácil isso, então eu vou botar a faixa azul. Então isso foi um recado que ele deu, né, para a comunidade. Aí que apareceram as faixas.
oral, vermelha e branca, vermelha, para diferenciar a evolução do jiu-jitsu e a promoção exagerada dos faixas pretas. Eu levei 12 anos para chegar na faixa preta. Hoje, em 3 anos, o cara é faixa preta. Como é que pode ir? Sim. Entendeu? Então, a diferença de profundidade... Se a pessoa for lá ganhar um campeonato, já vai passando de faixa. Né? O passar de faixa hoje está muito associado ao campeonato que você ganha. E não os outros valores que o tio Hélio pregava. Né? E as inúmeras federações que foram criadas também. Né? Tem que contar com isso. Sim. Não é só a Federação do Rio de Janeiro. Hoje tem, se botar nos dedos, tem 10 federações só aqui no Rio. São muitas federações. Fora as outras. Né? Aí tem campeão para tudo quanto é lado. Exatamente. Então, o jiu-jitsu passou a ser uma coisa altamente acessível e criativa, você desenvolve e fica nessa situação de você não ter como medir que realmente é uma faixa preta. Né? Mestre, o que você vê hoje, como que a gente pode hoje melhorar o nosso jiu-jitsu como um todo, de organização? Bom, eu vejo o jiu-jitsu como luta em pé, luta no chão, atemi o azar e programa de defesa pessoal. Se você soma... E a filosofia tem que estar atrelada a tudo isso. Não, a filosofia é o que abraça isso tudo, entendeu? Então, se você junta isso tudo, você tem a filosofia. Né? Não podemos colocar a fisiologia como fundamento. A filosofia é o que abraça todos esses campos de treinamento. Então, se você parte com um treinamento de atemi o azar, você vai ter boxe, você vai ter karatê jitsu, karatê do. Karatê jitsu virou karatê do. Aikijitsu virou aikido. O jiu-jitsu virou judô. O judô saiu do jiu-jitsu. Então, o jitsu é a arte e o do é o caminho. Então, o caminho virou esporte. E a arte foi ficando para trás. Né? A arte é filosofia. Né? Então, quando você fala jiu-jitsu total, eu gosto muito desse termo. Qual jiu-jitsu você emprega? Eu emprego o jiu-jitsu total. Porque tem luta em pé, luta no chão, tem atemi, tem programa de defesa pessoal. Aí eu encontro a filosofia para quê? Para dar palestra, para mudar a cabeça de uma pessoa, para tirar uma pessoa da droga, tirar uma pessoa da incerteza, do medo, da ansiedade. Aí entre os valores do jiu-jitsu, praticamente é a raiz. Valores para a vida, né? Para a vida. Né? É o que você faz aí, que eu estou tentando fazer. Eu não sou Gracie, eu sou discípulo do Gracie. Então, tudo que eu aprendi, eu faço um pacote e começo a desenvolver. Então, a parte esportiva, para mim, do jiu-jitsu, para mim já passou. Eu já promovi campeões, já fui atleta juvenil, já fui atleta adulto, já fui atleta master, sênior, já promovi campeões, já fui árbitro de federação. Então, acho que a minha contribuição ali já deu. O meu jiu-jitsu para a pessoa que precisa do jiu-jitsu. Se o senhor pudesse organizar o jiu-jitsu, o que você faria hoje? Para organizar, jiu-jitsu competitivo tem que ter. As federações programadas para desenvolver o jiu-jitsu como esporte. Aí eu começaria a canalizar padrões. Jiu-jitsu terapêutico, jiu-jitsu filosófico, jiu-jitsu participativo, jiu-jitsu sistema de defesa pessoal, e começaria a fazer cursos e procurar professores, capacitar professores para desenvolver essas áreas. Estão carentes, não existe professor, muito poucos. Eu tenho muita dificuldade em achar professor que possam abraçar essa área. Como é que você vai pegar um professor que vai pegar um garoto vindo de uma agressão, de um bullying, e está completamente amedrontado? Você tem que ter uma psicologia muito grande para tirar o garoto dessa situação, ou a menina dessa situação, menina que foi abusada. Como é que você vai tirar a menina, vai mexer com a cabeça dessa menina? Sim. O jiu-jitsu consegue. Sim. Então, eu já tive vários assuntos que envolveram essas mazelas aí, e o jiu-jitsu ajudou muito.
A minha esposa ela é psicóloga e trabalha com constelação familiar. Então, às vezes, casos que têm essa conotação, passa para mim. Sim. Então, mexe com a cabeça, entrega para o corpo. Sim. E o corpo, você trabalha a alma. Tem toda aquela parte biopsicossocial. Biopsicossocial. Como que o jiu-jitsu é uma ferramenta biopsicossocial? Bom, bio é vida, né? Psico é mente. E social são os relacionamentos, né? Então, essa conjuntura biopsicossocial você encontra na academia. Porque você trabalha com físico, o jiu-jitsu é físico. O jiu-jitsu é psico, é a mente, né? E o social são os relacionamentos. Então, o professor tem que gerenciar esse tripé, né? Ele tem que saber gerenciar. Então, social, você tem que ter um bom convívio, você não pode deixar extrapolar as rivalidades dentro da academia, você tem que formar uma família. Se você for um professor com uma academia de competição, você tem que gerenciar isso. Porque quando eu tinha atleta de competição, tinham 2 vagas para um peso e tinham 5 disputando a vaga. Sim. Aí só faltavam se matar ali. Aí perdiam até amizade. Eu tinha que gerenciar isso, era muito desgaste. Então eu fui ficando mais velho, aí eu resolvi dar um basta nisso e parar com a competição. Já dei minha contribuição, já fui árbitro, professor, ajudei muito a federação. Aí eu comecei a trabalhar para quem precisa do jiu-jitsu e comecei a enxergar esse biopsicossocial de uma outra forma. Né? Sim. Isso é incrível que você está falando, porque assim, normalmente mais de 90% das academias focam somente no jiu-jitsu de competição. Né? E aí não tem esse olhar mais do jiu-jitsu para a vida. Os professores precisam se preparar para isso. É, não tem capacitação. Então, né? Eu me preparei para isso, graças a Deus, através da universidade do meu filho, dos cursos que eu fiz. Eu quero falar sobre isso mais a fundo, porque você foi peça fundamental para colocar o jiu-jitsu pela primeira vez numa faculdade. Né? E você fez todo um trabalho, tem um livro. Quero que você fale mais sobre esse projeto. Então, esse projeto começou comigo na faculdade, como aluno, né? Cursando as matérias, fisiologia, anatomia, biomecânica, tinha a grade de esporte, tinha natação, futebol, judô, karatê, tinha as matérias eletivas, tinha capoeira. Aí eu me formei e fiquei com aquilo na cabeça. Por que não tem jiu-jitsu? Fui na direção o meu amigo de turma, Hugo Arrigoni, que era campeão mundial de karatê, ele colocou o jiu-jitsu lá. Fez uma monografia e levou a direção. Era o professor Tubino, o reitor, foi professor nosso lá, foi diretor. Ele aceitou prontamente. Por quê? Porque o Tubino não era karateca, ele já era do karatê. Então ele via do karatê uma disciplina viável para o entendimento da universidade. Aí eu falei, Hugo, me presta uma monografia. Ele deu uma olhada, 3 folhas. Fazer igual. Eu botei os fundamentos do jiu-jitsu, botei o histórico. Quando eu levei do Tubino, o Tubino olhou para mim e falou, olha, isso é muito pouco. Eu falei, mas conversei com o Hugo. Não, mas o karatê, eu tenho conhecimento do karatê, a formação, de onde veio, qual é o objetivo do karatê dentro de uma universidade. Agora, espera um minuto. Aí ele veio com vários recortes de jornais, estampando o jiu-jitsu dentro de uma situação desagradável. A década de 90 de briga, confusão. Isso se reflete até hoje. Sabia que tem muitos pais ainda que têm o receio de colocar o filho ou a filha, principalmente. Mas deu uma amansada, né? Deu uma amansada. Com o MMA, todo mundo lutando, fazendo várias modalidades ao mesmo tempo, deu uma amansada. A rivalidade caiu um pouco. Mas ficou um resquício, né? Você fala aquele resquício do jiu-jitsu, das pessoas serem violentas, de brigar, não sei o quê. Então, ele falou para mim, olha, o jiu-jitsu, na minha visão, ele não tem fundamentação educacional. Eu falei, mestre, eu acho que você está enganado. Eu tenho o professor João Alberto Barreto, que é um psicólogo, citei o nome de João Alberto. O João Alberto é meu amigo, eu coloquei o João Alberto na faculdade. Sim. Então, o João Alberto dava aula na Gama Filho de psicologia do desporto, mas não de jiu-jitsu. Uhum. E o João Alberto nem se atreveu a colocar o jiu-jitsu, porque sabia que ia encontrar a barreira.
Aí eu falei, não, mestre, eu vou aceitar seu desafio. Eu quero que você comprove que o jiu-jitsu tem fundamentação educacional. Aí eu tenho acesso a Portugal, fui a Portugal várias vezes. Aí fui na Universidade de Coimbra, pesquisei livros lá e traziam a história do jiu-jitsu, da introdução na Alemanha, na Inglaterra. Aí eu fiz uma pesquisa ali de onde é que veio o jiu-jitsu dessa área, peguei a história do Gracie, que eu sabia de cor salteado. Aí coloquei lá, aí coloquei as qualidades físicas do jiu-jitsu, os benefícios que o jiu-jitsu leva, né? Força, velocidade, resistência, coordenação, os benefícios físicos todos. Falei da capacitação psicossocial, falei eu fiz uma pós-graduação da pedagogia do movimento humano e psicologia desportiva, com o Dr. Olavo Feijó. Ele me deu uma capacitação da introdução da psicologia dentro do esporte, entendeu? O benefício que a psicologia faz dentro do esporte. Eu falei com o João Alberto. Aí comecei a escrever, mas não foi suficiente, cara. Ele estava ali focado em barrar o jiu-jitsu mesmo. Não, em ficar desconfiado. O que o jiu-jitsu levaria para a universidade? Ele, como reitor, ele falou, faz o seguinte. Aí eu falei com o Pedro, né? Encontrei o Pedro Gama Filho na Escola de Educação Física, com um garoto dele fazendo jiu-jitsu, explorando o campeonato. Aí levei ao Pedro o conhecimento que eu estava com esse projeto. O Pedro leu, gostou muito e acertou para que eu desse uma palestra para os reitores, dentro do auditório da Vila Olímpica. Aí estava lá o Tubino, mais uns 6, 7 reitores, e eu, na cara dura, sozinho contra ele, explicando qual seria a minha intenção em colocar o jiu-jitsu lá, qual seria os valores que eu ia levar para a universidade através do jiu-jitsu. Eu falei todos os benefícios, falei do histórico, falei da pesquisa de onde é que veio o jiu-jitsu, uma arte milenar de 5.000 anos atrás, monge budista, tal. E essa situação do desencontro entre jiu-jitsu, luta livre, as brigas, isso eram ocasionadas numa situação praticamente pessoal. Sim. O Rickson com o Hugo, o fulano com o outro, aquela coisa, o Ryan com o outro menino lá. Isso aí a gente abafa. Com o tempo, a universidade vai ajudar justamente para a gente acabar com isso. Sim. Aí Pedro mexeu os pauzinhos dele, a disciplina foi aceita. Aí eu comecei em 94, cheguei lá até 2001, que aí a universidade começou a entrar em declínio até acabar. Mas foi uma época muito boa, as turmas todas cheias, fiz a apostila, o Pedro falou, vamos transformar essa apostila em livro. Eu quero ver esse livro, como é que as pessoas fazem para comprar? Amazon, né? Amazon tem qual o nome? Tem Metodologia Educacional do Jiu-Jitsu, Clube dos Autores. Entrar para a internet, Amazon, Clube dos Autores, Metodologia Educacional do Jiu-Jitsu, você consegue o livro. Né? Vou ler esse livro. Aí o livro fala sobre biomecânica, fala das qualidades físicas de base, fala dos fundamentos do jiu-jitsu, do histórico, e um livro especificamente para os alunos de educação física que cursavam a minha disciplina. Sim. Um aluno que faz... Hoje tem alguma faculdade com jiu-jitsu? As faculdades disciplina jiu-jitsu? Acho que não, As faculdades são tão ruins, cara. O ensino universitário, o ensino geral, caiu muito. E naquela época a gente tinha uma visão que a gente que tinha os JUBs antigamente, né? Os Jogos Universitários Brasileiros, tinha os Jogos Universitários, tinha disputa de várias modalidades, mas isso foi acabando e desinteressou para que as outras universidades abraçassem o jiu-jitsu como disciplina, né? Tinha Castelo Branco na época, tinha o FRJ, e tinham até alunos que se formaram em educação física oriundos dessas universidades e tentaram colocar, mas eram embarreirados também. Né? Sim. Mestre, eu tenho uma pergunta para você. Posso falar você ou sim? Bom, senhor. Você. Mestre, o que representa ser um faixa vermelha? Bom, para mim, como dizia o professor Hélio, tanto que ele botou a faixa para amarrar o kimono. Né? A cor da faixa, para mim, representa o tempo que você tem.
É porque eu sou um faixa vermelha, sou mais do que alguém. Eu não sou nem melhor nem pior que ninguém, cara. Eu tenho o meu método, a minha visão, o que eu aprendi, eu transfiro aquilo que eu aprendi e desenvolvo aquilo. A faixa tá vermelha porque tá velho, pô. Eu vou fazer 70 anos. Toma essa faixa aí, pô, tá velho. Agora, os graus, as faixas, são para reverenciar e referendar aquilo que você construiu, né? Durante o tempo, a estrada. Eu sou faixa preta 6º grau, tem um determinado tempo. Mas vem com muita responsabilidade também. Né? Vem, mas tu vai dar um treino lá, pega um garoto faixa roxa, tá treinando todo dia, vai endurecer contigo. Faixa vermelha é... Não, mas aí depende... Depende do foco que você tá ali, né? Da faixa etária. Tem vários fatores. Então a faixa, ela vai abrilhantar a tua trajetória, o teu caminho, mas isso não vai ser suficiente para dizer que você é melhor do que o outro. O melhor que o outro é o treino, é o dia a dia ali. Pá. Quando eu era faixa roxa, que o Carlos me chamou para ser assistente dele, eu treinava. Eu ia para a faculdade de manhã, acabava 1h da tarde, tinha dia que eu era monitor de anatomia, ia lá para o anatômico, voltava, treinava o judô, que eu tinha bolsa lá, depois vinha para a academia e ia para o carro. Chegava no carro 4h da tarde. Já. Eu passo 4 horas, saía 10 da noite. Eu ficava de 4 às 7 como assistente dele, 7 às 10 eu ia treinar. Ele sabe disso, aquele ali. A gente está aqui no estúdio, tem o Adelmo ali, que é o fiel escudeiro do Mestre Pinduca. Aquele sabe disso. Ele vai dizer que eu não estou mentindo. Entendeu? Então, treino sobre treino, aquilo que eu falei. Eu ficava mais na academia do que em casa. Ficava em casa, minha mãe só veio para comer e dormir, cara. Mamãe, eu estou me especializando aqui, estou treinando. Então, o volume de treino, ali, o dia a dia, isso é que conta. Você ser um cara que vai responder e obter resultado. Não é a faixa que vai falar. Se você puder dar um conselho para quem quer viver de jiu-jitsu, sendo um professor ou uma professora, qual conselho você daria? Para viver do jiu-jitsu, naquela época era impossível. Hoje em dia dá para viver. Mas primeiro você tem que se capacitar. Para ser um professor, você tem que se capacitar. Você tem que conhecer o corpo humano. Você tem que saber fazer primeiros socorros. Você tem que fazer um apanhado do que aquele aluno precisa de você. Né? Então, esse grupo coletivo, essa aula coletiva, botar 40 alunos numa sala, botar para correr, treinando por cima do outro, que nem era lá no Cássio antigamente. Hoje não dá. Você tem que fazer aulas com pequenos grupos, com focar individualizado. Justamente porque eu quero fazer. Entender a cabeça daquela pessoa, saber por que ela está querendo aprender jiu-jitsu, qual é a finalidade que ela tem, quais são suas fraquezas, suas virtudes. O professor tem que ver tudo isso. Como é que você vai ver tudo isso se você não se capacita? Sim. Você tem que conhecer o bio, o psico, o social, né? Para entender, cara, o que esse cara está jiu-jitsu, o que esse cara está fazendo aqui no tatame. Você tem que estudar a cabeça desse cara, quais são as fraquezas dele. Aí chega aquele cara cheio de marro. Vou ter que amansar ele. Cara, calma, devagar. Não é bem assim, não deixa o erro subir tanto. Calma, vai devagar. Aí pega o medroso tímido. Aí depois que a balança tá igual, os dois para treinar, são treinos maravilhosos. Sim. Aí eu olho assim. O que você não pode é botar o que tá assim, mas um medroso, o cara vai matar o outro. Exatamente. Então tem que... Casamento de duplas, eu falo isso sempre para os professores. Então tem que ter um trabalho individualizado para você chegar a casar. Você tem que identificar. Total. Como é que você vai ser um professor que vai olhar, vai botar todo mundo na mesma panela, treinem aí. Normalmente é assim, ó. Vai, escolhe aí uma dupla e vai. E vai. Aí, calma aí. Aí o professor fica no celular. Fica no celular ou encosta pau comendo lá. Aí quando vai ver, tá um com o olho roxo, outro com o braço torcido. Aí não voltam mais. Exato. Aí por isso que o Tubinho falou lá. O que você quer com o jiu-jitsu? É esse que é o jiu-jitsu que você vai mostrar aqui? É isso que você vai mostrar na universidade, aquilo que você fez no Maracanãzinho? Ele me perguntou. Não, professor, aquilo é a parte de combate do jiu-jitsu. Tem a parte esportiva, tem a parte de combate, tem a parte terapêutica, filosófica. Aquilo ali é a parte do
combate, você vai provar que o jiu-jitsu tem valor contra uma outra modalidade. Foi isso. Agora eu vou colocar na universidade a parte esportiva, que vai ser estudada, cara. Então hoje eu tenho vários professores que foram meus alunos lá, cara. Sim. Tem um menino da Cadepol hoje, que eu encontro ele o professor, eu fui aluno do professor, né? O Leandrinho lá está na Cadepol, virou um polícia, professor de educação física, e utiliza todos aqueles fundamentos desde aquela época, né? Uhum. Então, o jiu-jitsu é isso, cara. Esse é o conselho que eu dou. O professor se preparar para quê? Para conhecer quem está entrando no seu tatame e saber o que ele quer com o jiu-jitsu e você identificar para poder subir, igualar, né? Sim. Fazer um equilíbrio de valores com todos os alunos que você tem. Cara. Mestre, na década de 80 ali, você participou, viu muitas lutas. Dá para sinalizar assim, pô, Kira, esse cara aqui era um dos melhores da época? Tiveram vários bons, cara. O Hollis, depois veio o Rickson, depois veio o Roger. Eu estou citando a linhagem da família. Sim, mas nessa época que você viveu ali, bem perto ali. Tinha caras muito duros, cara. Da família, o Rickson era muito bom, né? Não, primeiro o Hollis, né? Teve o tio Hollis. Eu fui aluno dele, fui aluno do Hollis. O tio Hollis faleceu. Uma pena, né? Porque o tio Hollis, todo mundo fala tão bem dele, ele tem um legado maravilhoso. E ele faleceu com 33 anos, né? Então imagina o quanto que ele poderia ter construído. Eu acho que hoje, se o tio Hollis fosse vivo, a história do jiu-jitsu teria completamente diferente. Na época ali, antes de ter aquela rivalidade, o Hélio, Castro, né, Hollis, antes disso, da academia se dividir, né? Então tinha uma competição para fazer uma eliminatória, para ver quem disputava pela Academia Gracie. Eram os alunos do Castro, o aluno do Hollis e o aluno do Hélio. Isso nos anos 70, para lutar contra as outras academias. Depois a competição ficou tão acirrada que o campeonato maior era ali, na eliminatória. Não era no campeonato propriamente dito. Já chegava no campeonato, sabia que ia ser campeão. Mas cara, entendeu? Aí ele abriu uma equipe, o Hélio, o Hollis outro e o Castro outro. Aí começou a rivalidade. Como eu era anterior a isso, eu tinha acesso ao Hélio Gracie, tinha acesso ao Hollis. Eu vi o Hollis faixa marrom na academia da Copacabana, antes de ele ser sócio do Castro. Então tinha aquela amizade, né? Hollis fez equipe de luta livre olímpica. Aí me escolheu. Aí o Castro já tinha que ir, não vai treinar lá no Hollis, não. Falei, Castro, ele me chamou para luta livre olímpica. Luta livre olímpica pode, jiu-jitsu não. Aí era isso aí, a rivalidade entre os três, mas como eu era anterior a isso, eu extraí várias possibilidades deles, né? Sim. Então eu vejo a linhagem assim, o Hélio, Castro, Hollis, Rickson, Roger mais novo agora. Sim. Né? Você chegou a assistir as lutas do Rickson com o Zulu? Assisti, assistiu? Claro, pô. Eu lutei no ano seguinte contra o Marco Ru, no Maracanãzinho. Sim. O Rickson era muito novo, o Zulu, cara enorme, homem feito, já muito mais pesado. O Rickson nessa época tinha 18 anos. Tinha 18 anos, E foi enfrentar o Zulu. O Zulu com 30 e pouco. E já cascudo, né? Cascudo. Tipo assim, o cara já tinha experiência. Já lutava vale tudo aí pelo Nordeste. Hoje eu fico pensando, pega um menino de 18 anos e joga lá para lutar com... Mas o Rickson era um menino de 18 anos, mas já tinha uma bagagem, porque ele nasceu de kimono. Sim. Eu vejo uma foto da internet dele garotinho, devia ter 2 anos de kimono, dando sotogária no Hélio Gracie. Essa foto é muito boa. Então você traz um legado, traz um conhecimento, cara, tanto psicológico como técnico, como físico, já aquela bagagem de anos e anos e anos, né? E ele venceu limpamente um mata-leão ali, fantástico. Eu sou muito fã do Rickson. Sim. Como era do Hollis. E agora essa nova geração que eu não conheço ninguém, cara. Só você.
você não tá acompanhando, que você não tem acompanhado mais essa parte da competição, né? Muito para um lado de competição. Eu estou focado lá para o meu lado de tratar do biopsicossocial das pessoas. Cuidar das pessoas. Jiu-jitsu clínico, terapêutico. Sim. Inclusive, tem lá em São Paulo, o Reinaldo Dutra, né, que me convidou para fazer uma pesquisa lá, para tentar introduzir lá com a prefeitura lá, esse trabalho, o jiu-jitsu educacional terapêutico. Eu estou muito focado nisso. Inclusive, dia 18 eu vou estar lá em São Paulo conversando com ele, dia 18 de junho agora, para ver como é que é esse negócio, cara, que me interessa muito. Né? Sim. Um jiu-jitsu que vai alinhar a mente das pessoas. Vai ser um caminho alinhadamente. Sim, alinhadamente. Alinhar a mente é o caminho que vai alinhadamente. Né? E a gente vai ajudar as pessoas. O jiu-jitsu tem todo esse potencial e ninguém tem esse conhecimento, esse preparo. Né? Eu vejo um Alberto, um Álvaro, pessoas que estudaram, que tem esse caminho para seguir, mas já estou com a idade lá em cima, quando eu também já estou indo para esse caminho, né? Tem que propagar professores que se interessem por esse caminho. Sim. Né? Para colocar o jiu-jitsu dentro de um caminho diferente. A competição já está alinhada, já está completamente introduzida dentro do mundo, do Brasil, jiu-jitsu competitivo, kimono, sem kimono, todo mundo nessa. Agora, preparar as pessoas que precisam do jiu-jitsu, os não atletas, é que é a nossa missão aqui. Sim, exato. A tua e a minha. Né? Então, a federação tem que buscar uma porta para isso, cara. Sim. Não é só campeonato. O campeonato continua, só organizar melhor, tal, kimono, sem kimono. Agora, promover cursos, promover espaços, oportunidade para as pessoas que precisam do jiu-jitsu, os fracos, os que têm problemas psicossociais. E principalmente capacitar os professores, né? Olha, porque às vezes eu vejo que tem pessoas que eles têm a vontade, mas eles não sabem aonde procurar, porque ficam um pouco perdidos. O público é muito grande, é muito farto dessa procura. Agora a gente tem que capacitar a gente que acolha esse público. Sim. Entende? É isso que eu estou fazendo com o meu curso lá, do Instituto, do Masterclass. São professores de outros lugares que estão fazendo esse curso comigo. Sim. Tem gente de Angra dos Reis, tem gente de Barra Mansa. Você se reúne uma vez por mês, né? Uma vez por mês eu faço... Na sua academia em Copacabana. Copacabana. Faço o Masterclass, eu dou essas informações, e tem o Clube dos Membros, que completa os 10 módulos, continua. Quem quiser, eu não obrigo. Né? Para quê? Para aprimorar o que já aprendeu, entendeu? Eu tenho lá uma televisão no tatame que a gente passa filmes. Situações reais, né? Situações que acontecem na rua. Você bota a luta, a luta não, mas a situação real e o que fazer nessa situação. Você está ali naquele meio, o que você vai fazer ali? Quais oportunidades que você tem para fazer naquela situação ali? Sim. Aí a gente começa a estudar. Por isso que é um instituto superior. Superior por quê? Porque eu tenho a bagagem acadêmica. Claro. Em estudos, que a gente estuda, o jiu-jitsu. Aí eu formei isso e está indo bem, cara. As pessoas estão gostando. Eu estou devendo uma visita, que eu vou lá. Eu quero aprender. Está convidada já. Vou marcar isso aí na minha agenda. A última vez eu tinha alguma coisa no dia, tinha alguma aula que eu tinha marcado. É sempre sábado, né? Porque é sempre sábado. Eu tinha uma aula nesse dia, mas tá. Aí a gente pega um tema lá, seria interessante você ir do Clube dos Membros, porque já tem uma formatação já, você é uma pessoa adiantada, entendeu? Agora os módulos são para quem está aprendendo o sistema de defesa pessoal. Sim. Aí você completa os 10 módulos, vai ter uma boa noção, aí você envereda para o aprimoramento, né? Aí é o Clube dos Membros, né? Aí a gente começa a estudar. O cara te pegou por trás ali, pô, te fofou, te botou na parede, como é que você sai? Aí a gente tem muita visualização da falta de base e equilíbrio. E até faixas pretas. Sim. Sim. Acostumados a lutar campeonato. Para puxar para a guarda. Olha só o que você falou. Isso acontece demais. Olha o que você falou. Mestre, eu pego para fazer teste, para contratar os professores, eles não sabem dar uma queda, não sabem andar. Porque puxam para a guarda e ganham o campeonato sim e vão ganhando de faixa. Aí eu falo assim, tá, mas você não sabe dar um sotogari?
Você não sabe andar com qualidade, entrar no CEO e pôr CEO, não sabe nada. O equilíbrio. Não tem. E tudo se baseia numa palavra, base, equilíbrio e deslocamento. Se você tiver base, tiver equilíbrio no seu deslocamento, dificilmente você vai cair. Agora você vai aos trancos e barrancos, desequilibrados, o cara te puxa, você cai, cara. O cara te empurra, você cai. Tem uma situação do faixa preta, que eu não vou citar o nome, né? Ele foi separar uma situação de assalto, uma moça, aí pegou o cara e levou pro chão. Não percebia que o cara estava acompanhado. Aí fez tudo certinho, cara, derrubou, peguei, o cara veio por ali pelo canto, deu um chute na cara dele, por ele ficou desse tamanho. Sim. Entendeu? Então o quê? É falta de plena atenção, falta de visão periférica e controle do raio de ação, cara. Então o programa de defesa pessoal criado pelo Hélio Gracie é maravilhoso, nos anos 60. Então nós estamos nos anos 2023. As televisões estão passando MMA de tudo quanto é jeito aí. Tem assaltante dando mata-leão, dando chave americana. Venha, não tem aula contigo, nem com fulano, nem Beltrano, nem comigo, mas ela sabe aplicar uma situação. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com essa violência que está no mundo aí. Essa violência está... E usar todas as... Eu penso muito assim, mestre. Né? Eu tenho como base o currículo original, né, do tio Hélio, e eu acho que a gente tem que estar sempre estudando e trazer tudo o que há de novo, assim, modernizando, né? Novos estudos, parte psicológica, tem muita coisa que está sempre se aprimorando, estudando, para a gente trazer para dentro do jiu-jitsu, para dentro das nossas aulas. Né? Mas aí precisa do quê? Curso de capacitação. Curso de capacitação. Você vê que a gente passou aqui o podcast inteiro falando curso de capacitação. Acho que essa é a chave para você que pensa em viver do jiu-jitsu, né, em se tornar professor, professora, tem que se capacitar. Não adianta amarrar a faixa na cintura e... Antigamente, o professor se tornava automaticamente ao ser campeão, né? Sim. Pô, fui campeão, não sei o quê. Aí põe a faixa preta, fui campeão, e vai dar aula. Aí ele quer passar para o aluno aquilo que ele faz de melhor. É você raspar, você dar triângulo, você estrangular, aí quer que o aluno reproduza aquilo que ele faz. O que o Castro já fazia lá atrás. Ele observava qual era a virtude daquele aluno, explorava aquela virtude e ensinava os golpes pertinentes à facilidade dele. Cara. Eu sou o Castro, eu sou bom de queda, do americano, do armlock, o aluno vai exatamente o que eu faço. Não. O cara não sabe derrubar, ele tem cara para fazer uma guarda em 3 por nível, aprende triângulo, a mesma coisa na guarda, o americano na guarda, o cara vai todo mundo na guarda. Por quê? Por isso que ele foi um grande professor. Porque ele observou que ele não seria um bom judoca, não derrubaria ninguém, não jogaria por cima de ninguém, mas na guarda ele era um artista. Aí ele ensina aquele cara a ganhar ali, naquele fundamento. Sim. Por isso que o Carson era o diferencial, que as pessoas não entendem. Qual é o diferencial do Carson? É o olho clínico que ele tinha para cada um. Isso já naquela época. Era o feeling, era muito dele, né? Porque assim, ele tinha essa coisa natural, né? Ele olhava e falava, aquele cara vai ser bom nisso, aquele batia. Mas qual a mensagem que você quer deixar para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, para essa nova geração de jiu-jitsu? A mensagem que eu dou é que só o jiu-jitsu salva. Se der ruim, o jiu-jitsu salva, não é isso? O jiu-jitsu é espetacular. Ele salva você do físico, da mente, da alma, e vamos em frente, que a prática do jiu-jitsu é uma prática muito salutar. O jiu-jitsu como fonte de exercício é fundamental. Comecei nadando, né? 8 anos eu nadei, eu morava em Copacabana, minha mãe achava que eu ia morrer afogado naquelas ondas lá. Antes de alargar a praia, Copacabana era brava, né? A gente entrava lá em Mar de Ressaca. Eu comecei nadando, nadei dos 8 aos 12 anos. Depois fui jogar futebol de areia. Depois fui fazer bicicleta, ciclismo. Depois fiz triatlo. Aí fui para o jiu-jitsu.
fiz judô na Universidade de Gama Filho. Então, todas essas experiências esportivas de você se equilibrar corpo, mente e espírito. Por isso que eu tenho hoje do jiu-jitsu. E indico para que as pessoas, os pais, as mães, olhem o jiu-jitsu com mais carinho, uma outra forma de pensar, uma forma mais educativa, uma forma mais eficaz para você obter saúde. Esse é o recado que eu deixo. Pessoal, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Clica aqui, dá um like, compartilha esse vídeo. Pinducão, como diria seu filho. Mestre, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Um prazer Sucesso falar aqui com sempre, você. tá? E, pessoal, manda aqui nos comentários quem vocês querem ver na próxima. Valeu.